Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Essa semana a gente está acompanhando vários fatos, que é a denúncia de extorsão do presidente dessa casa, Itamar Alves de Oliveira, com uma ex-funcionária comissionada. Isso está na imprensa, isso está na TV Band Vale, né, na matéria de ontem e de hoje. Em função disso, nós, vereadores, o vereador Edgar, o vereador Diobel, o vereador Pastor José Roberto, o vereador Adriano, o vereador Valmir, fizemos um requerimento pedindo o afastamento das funções da presidência e, por bom senso, porque a gente sabe que o poder administrativo pode interferir nas questões da casa e também aí nas investigações. Isso para proteger tanto a imagem da Câmara, proteger a imagem do presidente, todos os vereadores, e também da própria Comissão de Ética, posto que o e-mail que foi enviado, identificando a sua veracidade, ele também dá a entender que outros vereadores participam desse esquema de extorsão, que tem o apelido de caixinha. O requerimento, ele não tem valor regimental e ele foi devidamente indeferido pelo presidente, não passou pelo plenário. Mas estou fazendo um registro na tribuna, porque em nenhum momento a gente está querendo punir o presidente antecipadamente. Nós temos a convicção que todo mundo é inocente até que se concluam os trabalhos, até que haja provas que eu considere culpado. Desde o início, a intenção nunca foi prejudicar o presidente, e sim preservá-lo. E também preservar também a imagem da Câmara, dos vereadores e da Comissão de Ética. Aí é essa a ideia, né? Também não concordamos com a eleição da Comissão de Ética hoje, porque vimos como errado a candidatura da minoria. A minoria é composta de 5 partidos, e aí houve um entendimento que 3 é maior do que 2, mas não representa a minoria, porque nós interpretamos que tem que ser todo o bloco da minoria para indicar um candidato. Bom, isso que acontece. E claro que nesse bloco da minoria, o presidente está indicando o seu candidato e está votando em seu candidato. Isso dá asas à imaginação. A gente gostaria que a imaginação não ficasse solta. A gente gostaria de preservar a imagem do presidente, da casa e dos demais vereadores. Porque o poder administrativo da presidência, ele se revela de várias maneiras. Por exemplo, o vereador Edinho, que já fazia parte da comissão de ética e agora foi para essa equivocada, errada, no nosso entendimento, candidatura da minoria, tem na sua ordem do dia hoje 1, 2, 3, 4 projetos de sua autoria. Bom, de 7 projetos, 4 projetos da autoria do Edinho. A gente sabe que isso, na véspera do recesso, está aí privilegiando um dos autores. Numa sessão que, no nosso entendimento, também deveria ser preservada para o maior objetivo dessa casa. Hoje nós votamos a LDO, a segunda discussão. A sessão toda deveria ser dedicada a esse tema importante. Mas não. Nós temos, assim, projetos que poderiam ser apreciados em outros momentos, como denominações de rua. Projetos que estavam na ordem do dia sem o parecer das comissões. Então, assim, a gente vê uma série de atropelo da presidência em torno desses assuntos. Por isso, seria muito saudável o afastamento das funções de presidente. E ninguém está caçando o mandato de ninguém. A ideia não é essa. Mas como presidente ele pode interferir administrativamente. E aí a gente sabe que, não sei, é muito interessante você ter de 7 projetos da ordem do dia ser composto com 4 projetos do Edinho. Não sei se é também a preocupação do Edinho deixar essa casa durante o recesso. Também tem um processo de infidelidade partidária. Talvez possa ser também o desejo de ver os seus projetos contemplados antes de sair. A gente não sabe qual vai ser a decisão da Justiça. Mas a infidelidade partidária, todo mundo sabe que ele migrou do PPS para o PMDB. Isso aí é notório e está no GC dele, em todos os pronunciamentos dele na imprensa, que ele está em outro partido, não o partido que ele foi eleito em 2008. Então é o seguinte, a gente percebe que existe aí
uma blindagem. E aí, uma troca de docinhos, vamos dizer, de gentilezas, do presidente com o seu poder administrativo, com as pessoas que estão aparentemente o blindando. Fala-se de eficiência desta casa, mas o parlamento nasceu, a sua origem foi em função do orçamento. E o orçamento é o último projeto a ser apreciado como deve ser nessa casa. É comum, se vocês perceberem, na primeira discussão da LDO, vereadores de 4 legislaturas dizer que é só rubrica o que está no orçamento. Isso é uma afronta ao legislativo. Por quê? Porque protege-se o executivo com cooptação da maioria desta casa. Isso é muito sério. O legislativo, ele é a voz do povo e está aqui para diluir o poder absoluto do executivo. Mas quando o executivo coopta membros dessa casa, a gente fica aqui sendo atropelado. Por isso que a gente tomou cuidado de dizer que afastar o vereador Itamar das suas funções de presidente enquanto for sendo desenvolvido o trabalho da Comissão de Ética. Ninguém quer punir ninguém antecipadamente. Só que também achamos suspeito a Comissão de Ética dispensar a colaboração do promotor da cidadania, José Luiz Berginati, que já sabia do fato e confirmou que a Sônia Suluna desabafou com ele a questão da caixinha. Não sei por que não quer ouvi-lo. Então, estamos desconsiderando a fé pública do promotor que está disposto a colaborar com essa casa. Bom, diante de tudo isso, isso aí é um fato da semana. E outro fato que eu queria comentar é a questão do subsídio dos vereadores. O juiz, com toda a sua sensatez, ele suspendeu a lei. E eu concordo com ele ter suspendido a lei. Só que existe aí uma confusão na apreciação das coisas. O juiz não considerou imoral e não considerou ilegal. Ele percebeu, sim, uma má-fé dos vereadores por ter incluso o projeto de última hora na ordem do dia. E eu registro aqui que eu não participei desse erro formal. Porque eu não assinei o requerimento de inclusão e votei contrário ao requerimento de inclusão. Eu e o vereador Laudelino, quero fazer essa menção. 5 vereadores ficaram aqui afoitos para incluir de última hora do outro dia, porque não queria que a população acompanhasse a votação. Dentre eles, o vereador Edinho. Super motivado, afoito, querendo que todo mundo assinasse o requerimento de inclusão. Por que eu faço essa menção? Porque o subsídio pequeno, ele favorece quem é da administração. Porque quem é da administração faz as suas ações com apoio, com a máquina administrativa. A oposição não tem esse apoio. E é bom que não tenha. A oposição tem que se manter independente. Então, o subsídio pequeno, sabe, ele ajuda o executivo a cooptar os vereadores desta casa e assim o executivo sempre manter a maioria. Essa é a razão. Quem tem outra fonte de renda, quem não é exclusivo para a vereança, é indiferente também o subsídio. Sabe? Então, a questão não é a moralidade. Se houve imoralidade, foi a inclusão de última hora da ordem do dia. E disso eu não participo. Concordo. Tem que aumentar o subsídio dos vereadores, sim. Se o vereador não tem qualidade, que ele seja retirado nas urnas. Mas é uma ignorância você tirar as ferramentas de trabalho do vereador. Se o vereador, se ele recebe subsídio e ele não desenvolve uma atividade que vai desenvolver ideias, esclarecer as pessoas, ele tem que ser apreciado pelo eleitor nas urnas. Agora, mutilar as ferramentas do vereador
só interessa quem quer fortalecer o executivo. É o executivo autoritário que está nessa cidade se perpetuando. Então, quero concluir a minha fala com esses dizeres, porque tem tanta entidade aí dizendo de moralidade, e essas moralidades são duvidosas de todas as entidades que estão se manifestando.